já teve repercussão, gente. O ministro Gilmar Mendes se pronunciou pelas redes sociais sobre esse projeto, né, que vai definir uma espécie de período de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver, então, o que ele disse. Abre aspas. Agora ressuscitaram a ideia de mandatos para o Supremo. Pelo que se fala, a proposta se fará acompanhar do loteamento das vagas em proveito de certos órgãos. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Sonham com as cortes constitucionais da Europa, entretanto, o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Talvez seja esse o objetivo. A pergunta essencial, todavia, continua a não ser formulada. Após vivenciarmos uma tentativa de golpe de Estado, por que os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo? Fecha aspas. Deixa eu já chamar Clarissa e o Pedro, meus parceiros aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, aprofundar um pouquinho mais, né? Clarissa, começando por você. Temos aí mais uma disputa entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, como se estivesse faltando, né, pauta para poder ter disputa ali entre eles. A gente já está falando tanto sobre isso e passeando, né, por tantos assuntos que estão gerando conflito. Tainá, como você falou, tem sim alguns ministros do Supremo que até endossam a discussão sobre mandatos para os integrantes da Corte, mas tem várias polêmicas aí que cercam essa discussão. Uma delas, por exemplo, diz respeito à duração de um eventual mandato. Tem muita gente que defende que não dá para se pensar ali em mandatos que acabem coincidindo muito com um determinado período de um governante na presidência da República, porque senão a gente correria o risco de você ter várias indicações e o presidente da República conseguir ali praticamente montar um Supremo para chamar de seu, né? Isso, claro, dependendo da periodicidade que for escolhida. Então, a ideia de que tem que haver alguma perenidade, algum grau ali de durabilidade, digamos, dos mandatos desses ministros é uma questão levantada. Mas tem também gente que levanta discussões como essa levantada pelo ministro Gilmar Mendes. Eu vou dizer, essa não é a primeira vez que Gilmar Mendes faz críticas muito duras a essa discussão. Inclusive, numa entrevista que ele deu para mim algum tempo atrás, ele foi super incisivo em dizer que acha absolutamente equivocada a ideia de que se faça um movimento político focado somente no Supremo Tribunal Federal. Por que não discutir outras questões que envolvem aí a questão institucional, o embate entre os poderes, mesmo no papel exercido ali pelo Congresso Nacional em algumas decisões, e aquela omissão, né, que se fala muito do Congresso Nacional em decisões legislativas. Mas dito isso, o ministro Gilmar Mendes também costuma defender muito que se discuta, antes de tudo, o processo de escolha dos magistrados. Como que os magistrados ascendem na carreira, de que forma eles conseguem se cacifar e ganhar projeção ao ponto de serem escolhidos para serem ministros do Supremo. Então, todo o processo de escolha de ministros é passível de discussão, mas o que o ministro costuma argumentar é por que querer cortar ali logo de cara na cabeça do Supremo Tribunal Federal. É mais ou menos nessa linha, Tainá. Pelo jeito, estão querendo aproveitar que já vai entrar nesse assunto e discutir tudo, né, que toca ali a Suprema Corte pelo andar da carruagem. Pedro Venceslau, para que rumo isso vai? Você acredita que vai avançar de fato? Está preliminar ainda essa discussão, mas tem chance de avançar? Olha, Tainá, eu acho muito difícil. A expectativa generalizada no começo dessa semana no Congresso Nacional é que a oposição e as frentes parlamentares lideradas pelo agronegócio fossem dar uma trégua nessa disputa, nessa briga, nesse cabo de guerra que eles estão travando contra o Supremo Tribunal Federal, que eles acusam de invasão de prerrogativa. Então, a leitura de muitos deputados e senadores é que essa medida, esse projeto, é mais uma provocação, mais um dado, mais um lance nessa disputa, nessa queda de braço entre as duas casas. E é uma queda de braço que deixa o Palácio do Planalto numa situação bastante delicada, é uma bola dividida por ministro Alexandre Padilha, como ele deixou muito claro hoje na entrevista que ele deu ao programa Bastidores da CNN. Ele falou que essa questão não está na agenda do governo, porque o governo, o Palácio do Planalto, eles não pode nem
criar uma crise com o STF, nem criar uma crise com o Congresso Nacional. E é um momento muito importante para o Padilha e para o presidente Lula, porque eles esperam finalmente colocar para andar no Congresso Nacional uma agenda econômica, pautas importantes para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, eles estão pisando em ovos no Congresso Nacional. Não é interessante para o governo agora comprar essa briga. Também não quer desagradar nem o STF, nem ao Congresso Nacional, Tainá. Pedro, Clarissa, pegando um gancho agora no que o Pedro falou sobre o interesse do governo, né, em avançar com essas pautas econômicas ali no Congresso Nacional.